Eleu akaja, walato milioni osile borakaja. Eleu akaja, walato milioni osile borakaja. Pensar o tambor como um artefato político, para além de um instrumento musical, a gente vai ver que a gente pode dar uma aula de literatura falando do tambor. Gira Negra Gaúcha, uma ideia em 2023, mas sua coluna em texto no Brasil de Fato RS. E também um podcast transmitido na nossa rádio comunitária 87.9 FM, Rádio Ipanema. Estamos aqui com o nosso amigo, camarada, parceiro, Richard Serraria, direto da Serraria para Vila Nova, da Vila Nova para Ipanema, então vamos para Restinga e se pá, vamos para Bom Jesus. Podcast, agora nós estamos no videocast, Gira Negra Gaúcha. Richard, abre para nós aí falando um pouco dessa trajetória. Tu que é um cara formado nos projetos da descentralização da cultura, dos festivais de música na Serraria, nos conta mais dessa trajetória da Sul para Sul. A Zona Sul, digamos assim. Eu acho que também a importância disso, da política pública nos territórios periféricos, né? Isso, sem dúvida alguma, que é fundamental, de fundamental importância, né? Num país com desigualdades sociais imensas como o Brasil, a gente poder ter esse aparato de cultura, né, nesses territórios, né? Muitas vezes o processo esse de gentrificação, né, de levar as populações pobres, as populações negras para esses cantões da cidade, ele não é acompanhado da política pública, né, do acesso aos direitos humanos, né, desde o saneamento básico, o aparato de saúde ou a educação, a cultura, como esses elementos fundamentais também. Então, sim, eu nasci na Serraria, me criei nesse território, no extremo sul da cidade. Eu, um sujeito periférico, fez uma tremenda diferença na minha vida um carro-biblioteca, uma Kombi da URGS, que passava uma vez por semana na Serraria. E ali naquela Kombi conheci Jorge de Lima, a poesia de um autor do Nordeste, a poesia de um autor alagoano, e ali eu me tornei efetivamente um sujeito poético. Escrevo poesia, leio muita poesia, então a importância disso, desse aparato de cultura, né? E que muitas vezes vem pela política pública, muitas vezes vem por agentes, como o Alex citou, como a gente teve já na nossa conversa, né? O Léo Tinguerreiro, como a gente pensou aqui, viu também com a Ana Barros, da Rádio Comunitária, como a gente viu no próprio exemplo teu, né, André, dessa importância do movimento social, de estar lá em loco, dentro do território, produzindo transformação. E tu pode nos contar um pouco aonde te chega ou chegância vem a pedagogia do Supapo, porque também já vamos entrar jogando esse jogo, não vamos, né, ficar Perfeito. nas preliminares do jogo, vamos fazer o jogo principal. O jogo principal hoje é o Supapo. Se a gente pensar nessa dimensão, a gente pode avançar para entender também o tambor como um elemento didático-pedagógico. E aí, em que medida? Na medida de que somos seres améfricanos, como bem disse Lélia Gonzalez. O que melhor nos define é uma ideia de uma améfrica. Uma América que é nascida dos povos originários e do contingente de negros escravizados que vieram para cá para construir a riqueza econômica dessa parte do planeta. Então, se a gente pensar nessa dimensão e pensar o tambor como um artefato político, para além de um instrumento musical, a gente vai ver que a gente pode dar uma aula de literatura falando do tambor. O Alex Pantera trouxe aqui, por exemplo, Fátima Farias, né? A gente pode pensar Ronald Augusto, a gente pode pensar Oliveira Silveira, a gente pode pensar Conceição Evaristo, a gente pode pensar Racionais MCs à luz do tambor, a gente pode pensar capoeira, a gente pode pensar os ogãs, a gente pode pensar os alabês, a gente pode pensar o batuque, a umbanda, os caboclos, as encantarias, a jurema, tudo isso tem tambor. Então, quando tem tambor, ali tem uma poesia no entorno. Mas isso não se restringe a uma aula de literatura ou uma aula de língua portuguesa. A gente pode pensar uma geografia. Falamos aqui dos Estados Unidos, falamos aqui de Europa, falamos de África, falamos de América do Sul. A gente pode pensar numa aula de história. Então a pedagogia do Supapo, ela tem sim essa pretensão também de ser uma ferramenta pedagógica de aprendizagem. Essa dimensão ancestral
política que o sopapo também ressignifica nessa sociedade de hoje. Quer dizer, porque hoje está se ressignificando esses valores ancestrais e políticos. E esse elemento me parece central para a nossa manifestação cultural. A gente pensar na dimensão política de um tambor é a gente pensar que a gente está falando mais do que a festa que o tambor propicia, a gente está dizendo que esse tambor ele é proveniente da charqueada. E a charqueada era um empreendimento econômico em que a mão de obra negra escravizada produzia o couro, salgava essa carne de gado e levava essa carne de gado para Minas Gerais, para o centro do país, para a Bacia do Prata, para Montevidéu, para Buenos Aires. Então a gente está falando da riqueza do estado do Rio Grande do Sul. A gente tira um pouco do contexto da festa, onde certamente o negro se faz presente, mas a gente traz para a dimensão econômica. Isso eu acho muito importante de a gente mencionar, e aí nisso que eu acho importante de trazer essa historicidade dessa presença negra ancestral e que constrói a riqueza econômica do Brasil, assim como a riqueza proporcionada pelos povos originários, né, que também foram escravizados e que também passaram por um processo de genocídio, né, nessa europeização. E quando a gente fala europeização e a gente fala essa colonização, a gente está falando da história de um país construído na base da pólvora. Né? Se a gente teve a idade do ouro em Minas Gerais e a gente teve a idade do couro nas charqueadas, aqui da onde o sopapo é proveniente, a gente teve a idade do revólver presente em todo o Brasil e ela segue presente hoje em dia nas comunidades periféricas no genocídio da população negra. Então, quando a gente traz o tambor e politiza ele, a gente está dizendo que ele é um representante legítimo, um artefato cultural vindo desse sítio charqueador. Atenção! O escravismo foi algo forçado, a economia da Europa, a riqueza desse estado de bem-estar social que a gente vê hoje nesses países supostos de primeiro mundo, essa riqueza foi feita à base da mão de obra negra escravizada e do genocídio dos povos originários. E quando a gente toca o tambor de sopapo, quando a gente toca um maracá indígena, a gente está dizendo também que somos uma Améfrica, né? Uma América africana, e que ela se constrói à base dos saberes dos povos originários e também dos saberes negros. Para conversar sobre a questão da importância daí das políticas públicas e as expressões negras. Eu queria que tu pudesse falar um pouco disso. O papel que nós, como militantes, temos para reivindicar o direito a políticas públicas e as expressões para ou expressões de arte negra e de manifestação da cultura negra. Eu acho fundamental a política pública dentro da dimensão do sopapo, especificamente, né? Para a gente falar assim, 1999, quando se inicia o processo do Cabobu, que foi aquele grande encontro de tambores, construíram-se 40 sopapos, onde um deles está aqui hoje. Quando a gente pensa no projeto chamado Cultura Viva, e que permite depois a construção de um aparato cultural com o nome Quilombo do Sopapo, dois símbolos de resistência, o quilombo como a nossa ideia de aquilombamento, e o sopapo também como uma palavra de resistência, territorialidade e arte, cultura, educação, também é dentro desse espectro desse governo progressista de uma administração popular em âmbito nacional. Em 2009, quando é gravado o Grande Tambor, é política pública, é o IPHAN que bota verba para registrar a história do negro no Rio Grande do Sul através do tambor sopapo. E se a gente pensar, por exemplo, agora, 2023, né, o Cabobu edição 3, sim, com um papel fundamental na execução, né, da MS2 produtora, com o aporte da sabedoria do Edu do Nascimento e também do José Batista, mas ali também é política pública, uma verba garantida pela Lei de Incentivo à Cultura, que é uma política pública também com o processo dos artistas e do Conselho Estadual de Cultura pautando isso. Eu acho fundamental pensar isso no Rio Grande do Sul, ainda a gente pensar numa maioridade da arte negra no Rio Grande do Sul, né? E aí quando a gente fala nisso, eu acho que é interessante a gente voltar ao tema que a gente colocou primeiramente, que é a questão do racismo epistemológico, e a gente pensar o quanto esse Estado também traz esse racismo em diferentes dimensões. Se a gente pensar, por exemplo, na dimensão da literatura, a gente tem todo um ciclo da literatura
italiana, que aparece em José Clemente Posenato, a gente tem um ciclo da literatura judaica, que aparece em Moacir Scliar, a gente tem um ciclo da literatura alemã, que aparece em Luiz Antônio Assis Brasil, e eu te pergunto, cadê o ciclo da literatura negra? Entende? Escrito por escritores negros. Ah, mas o negro não tem qualidade para ele escrever, então, um romance. Será que a gente não precisa voltar um pouco atrás e pensar na dificuldade de acesso do contingente negro ao universo dessa educação formal? Será que a gente não tem que perguntar em que medida essa dificuldade de acesso à educação não é uma faceta do racismo? Mas ainda assim, eu te levanto nomes para te dizer, cara, isso é arte de primeira grandeza. Eu falar de Oliveira Silveira, para ficar talvez no mais conhecido, mas eu posso te citar uma mulher negra, por exemplo, dentre várias outras, né? Zilá Machado, sambista de primeiríssima categoria. Né? Um pouco antes dá para a gente citar ainda Lupicínio Rodrigues, né? Talvez um negro que não trouxesse essa dimensão da questão racial, da politização na sua obra, mas ele tem depoimentos, ele falando disso, de ele passar por um processo de racismo. A gente pode pensar na Loma, a gente pode pensar em Mariette Fialho, a gente pode pensar em rappers, né, com uma riqueza imensa, rappers negros no estado do Rio Grande do Sul, como o próprio Revolução RS, na figura do PX, por exemplo, que para mim é um ser humano, um artista genial. Bedeu, Luiz Wagner, né? A gente pode pensar agora, né, ainda com a riqueza, por exemplo, de Valéria Ruston, Glau Barros, dentre outras artistas. A gente tem uma teatróloga negra, Viviane Jugueiro, de primeiríssimo nível mundial. Eu acho que é uma maturidade negra aí pedindo passagem cada vez mais e se mostrando efetivamente na sua pujança. E que não se restringe também, André, acho importante a gente dizer, o negro ele pode falar de tudo. Ele não precisa apenas falar de negritude, porque, de novo, parece assim, literatura negra. Ah, ele tem que falar da senzala, ele tem que falar do sofrimento, ele tem que falar do navio negro. Ele pode falar disso, mas Oliveira Silveira chamava a atenção disso, né? Chamavam muito ele, né? Oliveira Silveira, poeta negro. E ele traz um aforismo muito bacana, que era assim, poeta, vírgula, negro. Primeiro me reconheçam como poeta. Ele é um poeta, eu digo, da altura, da dimensão de Carlos Drummond de Andrade, da altura de João Cabral de Melo Neto, da altura de Manuel Bandeira, da altura de Cecília Meirelles, Hilda Rist, Paulo Leminski, de quem mais vocês quiserem pensar em termos de primeiro nível de expressão literária. Então, ele é um poeta, ele é rico como poeta, ele fala de tudo. E falando de tudo, ele fala da sua condição negra, mas às vezes se coloca ao lugar, bom, literatura indígena, cinema indígena, ele vai ter que abordar temas... Não, ele pode falar de tudo. Por que o branco pode falar de qualquer tema existencial e o indígena e o negro tem que falar apenas de negritude? Então, Oliveira Silveira e esses artistas todos que eu citei aí, né, não só da negritude, são efetivamente artistas plenos, né, na acepção mais ampla do termo. Queria que tu falasse um pouco mais. E aí a palavra, o gatilho que nós tínhamos com o Alex Pantera é o aletramento racial, né? Eu acho que cola na questão de educação e cultura, na perspectiva. Nós, como militantes do movimento negro, ou do negros em movimento, ou negros artistas, ou né, que seja, a gente acredita que a educação e a cultura, elas são irmãs, gêmeas e dignas de uma construção de um letramento racial, que é fundamental, né, para brancos também, para universitários, para acadêmicos, professores, né, esse exercício. Mas nós queremos que isso avance na sociedade brasileira. E eu acho que eu gostaria que tu falasse um pouco, Richard, sobre esse aspecto. Eu acho importante, sim, André, a gente pensar nessa dimensão, né, e principalmente de a gente pensar também em paradigmas negros, porque a nossa história, a nossa educação, ela é toda uma educação eurocentrada. No meu caso, que estudei assim de maneira superficial, né, fiz um doutorado em literatura, estudei de maneira superficial a literatura, porque a literatura é muito grande. A própria ideia de literatura, né, a palavra literatura, ela vem do latim litera. Litera é letra. E para nós, negros, né, eu, um negro de pele clara, que me autodeclaro como negro, eu entendo que a palavra literatura ela não dá conta do que eu faço. Eu sou um cara da oralidade. Né? Tu é um cara da oralidade. Entende? O Léo Tinguerreiro é um cara da oralidade. O Alex Pantera é um cara da oralidade. Entende? A nossa dimensão maior de expressão é o gogó, é a lábia.
Isso não é uma diminuição de pensar assim, ele fala, mas ele não escreve. Eu escrevo também, se é necessário. Eu aprendi esse código. Mas tem uma riqueza toda na oralidade, que talvez o conceito melhor de a gente pensar o que é o rap. O rap é uma oralitura. O rap não é literatura. O rap da batalha, que eu acho que é o rap original, não é o rap gravado do mainstream, ou da gravadora, ou do CD, ou do streaming, ou do Spotify. O rap de verdade, ele é feito na batalha. O slam é feito na batalha. E a batalha não é para tu publicar, entende? Eu até tenho um slam, um livrinho, né, um fanzine do Bruno Negrão, mas não, ele não faz aquilo aí para botar no livro. E o livro é litera, o livro é letra. O slam é oralidade, entende? Há registros históricos de que os negros nas plantações de algodão nos Estados Unidos, no período colonial, eles impedidos de praticar os tambores, porque a cultura anglicana, inglesa, irlandesa, que vem da Europa para os Estados Unidos, proíbe a prática dos tambores, porque, segundo essa religião anglicana, os tambores seriam demoníacos. Então os negros tocavam tambores para chamar os demônios. Eles abolem os tambores e não deixam. O que os negros fazem? Inventam, naquela maneira, há registros disso, de um precursor do beatbox. Se não dá para eu fazer a batida do orixá com a mão, eu vou fazer na boca. Tum, tsk, pá, pum, tsk, pá, pum, tsk, pá, pum, tsk, pá. Tá fazendo ali um aré pro Exu, pro Bará. E aí o outro bota o som em cima para a voz. Então, de certo modo, isso a gente vai ver lá, a base, né, do rap, ou, né, desse canto falado, é oral. Assim como os griots são elementos eminentemente orais. Então a gente pensar essa dimensão da educação no Brasil, eu quero pensar assim, eu quero pensar paradigmas africanos. Por exemplo, quem é que conhece a poética dos oriquis? Quem é que sabe que a poética dos oriquis é uma poética extremamente viva no mundo iorubá? E o mundo iorubá é o quê? O que é o mundo iorubá? O mundo iorubá é um sistema cultural que compreende Nigéria, Togo, Costa do Marfim, Camarões, e lá se fala a língua iorubá, que tem várias dimensões, são várias línguas dentro do tronco iorubá. Ah, mas como assim várias línguas dentro de um tronco? Amigo, pensa assim, ó, o tronco latino. O espanhol é uma língua, o português é uma língua, o italiano é outra língua, tudo dentro do tronco latino. Por que o tronco latino pode ter várias línguas e o tronco iorubá também? Também ele tem várias línguas. Agora vamos para o tronco banto. Várias línguas também dentro do tronco banto. O que é banto? Banto é Angola, Moçambique, Congo, não o Congo belga, o Congo da África, do oeste da África, o Congo ali já às margens do Oceano Atlântico. E as poéticas banto? As poéticas banto, de algum modo, estão presentes, né, dentro do Batuque Cabinda. O Batuque Cabinda, ele tem ali uma matriz banto. O terreiro, ele é uma universidade, ele é um museu, ele é uma escola, ele é uma rádio, ele é um podcast, ele é um videocast, ele é uma biblioteca, ele é um lugar de informação. E eu acho importante isso, que essa pedagogia das africanidades possa tomar corpo no Brasil para a gente pensar isso. Olha, eu quero estudar Camões, eu quero estudar Góngora e Quevedo, poetas espanhóis, eu quero estudar Camões, um poeta português, eu quero estudar Fernando Pessoa, eu quero estudar Rimbaud, um poeta francês, eu não quero esquecer isso, eu quero estudar Dante Alighieri, um poeta italiano, entende? Eu quero estudar filosofia alemã, mas eu também quero estudar os poetas africanos, meu velho. Por que eu não tive isso na minha aula? E não é minha aula do primeiro grau ou do segundo grau, eu não tive isso na universidade, cara. Entende? Então, avançar numa educação que seja letramento racial, a gente precisa trazer paradigmas africanos para dizer isso é conformador da brasilidade há séculos, isso aqui nos conforma. Vamos falar da tradição musical gaúcha. Para nós concluir aqui nosso videocast Gira Negra, deixa a gira girar com Richard Serraria, cancioneiro, supapeiro, professor, um mestre. Eu analiso a invenção da tradição, essa tradição gauchesca, esse tradicionalismo, né? Glauco Saraiva, Paixão Cortes e Barbosa Lessa. A Santíssima Trindade que inventa o CTG, que inventa o gauchismo esse, né? Esse cosplay, no meu ponto de vista. Entende? Se vestir
né, daquele modo de bombacha. Aquilo ali é o modo de vida da campanha. Eu não moro na campanha. Porto Alegre não faz parte da campanha. Então eles definiram, inventaram uma tradição que agora todos os gaúchos vão viver daquele modo ali, vão se vestir daquele modo ali, porque o gaúcho se vestia daquele modo, uma parte do gaúcho se vestia daquele modo, mas ok, eles inventaram essa tradição. Esse pensamento de Rio Grande do Sul, que é a Europa do Brasil, para mim é uma tremenda falácia. O negro construiu o primeiro banco no estado do Rio Grande do Sul, foi na cidade de Pelotas para dar conta da riqueza que era gerada na charqueada, e essa riqueza era gerada pela mão de obra negra. Só que quando se criou então uma ideia de um folclore, assim, com uma ideia romântica, de um gaúcho épico, o gaúcho a cavalo, o monarca das coxilhas, o centauro dos pampas, sabe? Essa coisa, entende? Machista, entende? Essa coisa positivista e essa coisa racista. Então, o negro ficou de fora disso. Se eu chegar num CTG, hoje, ou se eu chegar no Enarte, ou se eu chegar no acampamento Farroupilha, com um tambor igual a esse e dizer, isso é gaúcho? Tu acha que eles vão me dizer que isso é gaúcho? Eles vão dizer que isso é baiano, que isso é carioca, que isso é pernambucano, que isso é do Maranhão. Ah, deve ser lá do Maranhão, né? Alguém que tem um tambor de crioula, alguma coisa assim. Isso aí não é do Olodum? Será que não é das escolas de samba do Rio? O jongo, né? A maracatu, o reizinho, o caboclinho, então. A imensa maioria vai dizer isso. Essa ideia de que no Rio Grande do Sul não há negro. Entende? Isso é uma construção. E isso se renova diariamente. Basta a gente olhar de 4 em 4 anos para a gente pensar, por exemplo, na Copa do Mundo, que é aquela coisa globalizada em que passa para todo o Brasil, né? Estamos aqui diretamente agora de Olinda, os bonecos de Olinda. Estamos aqui agora em Salvador, os tambores do Olodum, Pelourinho, a torcida aqui vendo o jogo do Brasil, daqui um pouco. Estamos agora em Porto Alegre, aqui no CTG 35, os caras de bolhadeira e tocando bumbo legueiro, entende? Então isso é a perpetuação do racismo estrutural. Eu acho que sim, nós somos descendentes de europeus, mas nós somos descendentes de africanos, da Nigéria e do Congo, de Moçambique, da Angola e da Guiné. Príncipe Custódio, velho sábio macumbeiro, espalhou pelo Rio Grande fundamento iorubá. Alupo, alupo, alupo bará, abre os caminhos para os bambas desfilar. Nessa festa de batuque em homenagem aos orixás, Deus do ferro, Deus do fogo, violento Deus guerreiro. Ogum se revoltava vendo o negro em cativeiro. Epaeio, epaeio, epaioiô. E Ançã virou-se em pedra por ciúme de Xangô. E assim a gente vai, pensando que a negritude faz parte do nosso DNA África. Aí a gente tem que também, por aqui, a gente ficar no Gira Negra Gaúcha, deixa girar, e nosso videocast aqui nesse momento, aqui na Rádio Comunitária, na Ipanema Comunitária, 87.9, no nosso canal no YouTube, né, logo, do Gira Negra Gaúcha, com Richa Serraria, e com essa canção, essa poesia, que é um marco do carnaval de passarela do Brasil, de todos os tempos, da Escola Bambas da UGI. velha, fogão velho, bateria sucata, panela velha, fogão velho, qualquer tipo de ferro velho. Pode fazer a piroca, a maçua é pipoca. 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 Escorre sangue, cai gangue nas
miçanga da morte, escorre sangue tupi, no chapéu do sol, Guarani. Dá um tempo malandragem, Meu bloco de luta é da laje, canta galo charrua, na lomba do pinheiro, clarão da lua. Pachamama em chamas, Babilônia, destruição. Pachamama me chama, vamos arriba, revolução. Nem todo menino é Deus, nem todo bom é Jesus, nem todo espírito é santo, nem todo morro é da cruz. Nem toda quarta é de cinza, nem toda sexta é santa, nem todo domingo é de ressurreição, nem toda pedra é redonda, nem toda chácara é da fumaça, nem toda cidade é baixa, nem toda vila é Brasil, nem todo moinho é de vento, nem toda redenção é Bonfim, nem toda vila é jardim. Pachamama em chamas, Babilônia, destruição. Pachamama me chama, vamos arriba, revolução. 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 Pra nós, revolução. Então se a ilha é pintada, a minha rua é da praia. Ai, é da praia, ai, ai, ai. A praia já foi de belas, e a bela nem sempre é vista. Então se a volta é da cobra, a minha rima é lardaia. Ladaia, ai, 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 ai. O Campo Novo é da Tuca, Araribóia, Muvuca. Pachamama em chamas, Babilônia, destruição. Pachamama me chama, vamos arriba, revolução. Pachamama, Pachamama. Pachamama em chamas, Babilônia, destruição. Pachamama me chama, vamos arriba, revolução.